cara. Valeu, galerinha? Bom tempinho para relaxar antes de começar a aula, como sempre. E aí eu peço concentração máxima a todos. Apesar de a maioria já ter dominado isso, já aprendido isso no fundamental, eu tenho casos graves de alunos que chegam no terceirão. Claro que não foram meus alunos do ensino médio todo, né? Mas o cara me brota, sei lá de que colégio. No terceirão ele vem no meu colégio e o cara não sabe plano cartesiano. Não tem como isso acontecer, né, cara? Como é que o cara vai fazer um gráfico? Como é que eu vou ensinar física pro cara se o cara não sabe plano cartesiano no terceirão? Não dá. Por isso que é fundamental que se alguém tiver algum problema com o plano cartesiano, que a gente enterre esse problema nesse ano. Página 31. Observe o plano cartesiano. Ó, belo plano cartesiano. Represente as coordenadas de cada ponto. Ah, não. Acredite. Ponto A, deixa eu ver. 1 e 3. Ponto B, ponto C, ponto D. Uma produção em série aqui, só para não infartar. E G. Quem é o ponto B? Deixa eu ver. 4 e menos 2. 4 e menos 2. Ponto C. Menos 1 e 3. Abscissa menos 1, ordenada 3. Ponto D. Abscissa menos 2. Ordenada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Coloquei errado. Danço. Tu vê, cara, eu que dou aula, errei. Tu vê que coisa, né? Incrível isso, né? Senhor, tu não é um gênio? Não, não sou um gênio, cara. Sou um professorzinho, como eu gosto de falar. Aqui estou aprendendo ainda, estou engatinhando na arte de educar. Porra, essa aí é perigosa. Menos 1, menos 2, menos 3. Já que está no eixo X, que é chamado de 0y, 0. É sempre X depois Y. Sempre. No mundo todo. F. 0 e 2. 0 para X, 2 para ordenada. G. 0. Jezebel, como é fácil. Senhor, eu errei um ou outro. Tudo bem, se tu errou por falta de atenção, não tem problema nenhum. Agora, se tu errou por tu não entender o que está acontecendo, é grave, peça ajuda. Letra A. Qual o ponto que coincide com a origem do sistema de coordenadas? E quais são as suas coordenadas? G para ponto G. G é 0, 0. Poderia ter escrito, né? Abscissa 0 e ordenada 0. Letra B. Qual o ponto localizado no eixo das abscissas? O E e o G. Concorda comigo? O G está nas duas, mas está na abscissa, então. Não custa colocar as coordenadas, embora elas já estejam aqui, né? Menos 3 e 0. 0 e 0. Ah, é verdade, perde as coordenadas. Quais são as coordenadas? Pode-se afirmar que todo ponto que tem ordenada 0 está localizado no eixo 0x? Sim. Se a ordenada dele é 0, se a ordenada dele é 0, A ordenada seria o Y como exemplo e o X as coordenadas. ele está no eixo 0y. E se fosse, tipo, colocasse Assim, ó, desde o ano passado, tem algo que acontece aqui na apostila, que a apostila ela acaba comentando algo diferente do que eu comentei na sala de aula. Deixa eu ver se isso continua acontecendo aqui. A projeção ortogonal do ponto no eixo 0x determina a coordenada A, que é denominada abscissa. Tu vê, cara, olha só que interessante. Ele chama o eixo X de OX, né? Porque vai da origem até o X. Porém, eu, quando estava te dando a aula, eu falei que o apelido do eixo X era 0y. O eixo X é chamado de eixo 0y. Eu me expliquei o porquê, né? Porque no eixo X, o y vale 0. Por isso que ele ganhou o apelido de eixo 0. Como é o apelido desse cara? 0y. Como é o apelido desse cara? 0x. Então, olha só. Como a apostila te instruiu de uma forma e eu estou te instruindo de outra, eu vou fazer um parênteses que eu não fiz no ano passado aqui. Para quem foi pela apostila, para quem leu a matéria na apostila,
que a apostila chama o eixo das abscissas de eixo OX. Aquele ali não é um zero, é um O. OX, O de origem. Beleza? Aqui é a origem, né? Então, OX é esse eixo aqui. Porém, quem pegou a dica pelo professor aprendeu algo diferente. O professor disse que o eixo das abscissas, ele é conhecido como eixo 0Y. E ainda expliquei o porquê que ele tem esse nome, eixo 0Y. Porque em cima do eixo X, a ordenada Y, portanto, vale 0. Eu lembro que no ano passado isso deu pano para manga. Eu senti que a maioria dos alunos achou que eu não soubesse o que eu estava falando e que me enganei. E aí eu fiz um convite para o aluno, vá pesquisar. Vá pesquisar se existe essa história de eixo 0x, se tu não confia em mim, e 0y. Quem leu pela apostila vai responder de um jeito. Quem aprendeu por mim vai responder de outro. Concorda comigo? Professor, quem está certo? Na verdade é porque foram duas informações muito parecidas que são discrepantes, né? Certo? Não que seja um absurdo chamar o eixo x de OX. É só inútil e idiota. Não que seja um absurdo. É só inútil e idiota. Por que chamar o eixo de OX se o nome dele é eixo X? Botar o O ali para quê? Para bonito? Por isso que eu não concordo com o autor da apostila, quando ele ensina a gurizada que o eixo das abscissas é boa, né? Abscissas é o OX. Eu não concordo com o que o autor da apostila escreveu. Acho que é muito mais interessante te ensinar que o eixo X é chamado de... Porque existem livros falando isso, porque no vestibular ele pode te cobrar isso. E se tu não sabe disso, tu te arromba, tu fica achando quando ele fala do eixo 0Y, tu acha que ele está falando do eixo Y, mas não, ele está falando do eixo X, cara. E te faz aprender alguma coisa quando tu aprende o que significa o eixo 0Y, né? Te faz aprender uma coisa muito importante, que em cima de um dos eixos, o outro eixo vale 0. Por isso que eu acho que a apostila ensina idiota, nesse caso, é um puta do material, mas nesse caso eu não gosto, e acho que o que eu te mostrei tem utilidade prática na tua vida, tem utilidade prática no vestibular, certo? Mas eu sempre te ensinei, desconfiem do que eu falo. Eu nunca acreditei nos meus professores, eu sempre desconfiava e ia buscar fora informação. E às vezes eu percebia que eles realmente se enganavam, são humanos, né? Falíveis são. Meu filhinho, papai, o professor de ciências me falou que a bússola aponta para o norte, porque no norte tem mais terra do que no sul. Então tem mais minério de ferro no norte. O professor do meu filho falou isso para ele. Que a bússola aponta para o norte porque tem mais minério de ferro no norte. Legal? Destruição do conhecimento já em tenra idade. É um grande absurdo que o professor do meu filho falou para ele. Mas eu não falei dessa maneira para ele, né? Teu professor é um energúmeno, que absurdo. Eu falei para ele, não, filhinho, teu professor se enganou. Ele se enganou, foi um engano dele. Aí eu contei a verdade pro Caio, né? Que para que um campo magnético surja, tem que ter corrente elétrica em algum lugar. Se não há movimento de cargas elétricas, não existe campo magnético. Se a Terra é um grande ímã, é porque no interior da Terra tem grandes correntes elétricas. É daí que vem o magnetismo terrestre. Não tem nada a ver com minério de ferro, não tem nada a ver com magnetita, com ímã com mina de magnetita, nada a ver. O professor se enganou, certo? É um absurdo, é um absurdo. Mas, né, o bacana é que o guri, apesar de ter 10 anos, ele teve ele achou estranho a explicação do professor e veio me perguntar, né? Mas tu vê quanta coisa tu acaba engolindo aí, né, que vem errado só porque tu acreditou. Então não esqueçam, desconfiem dos seres humanos, eles não são confiáveis, nem eu. Beleza? Uma grande dica. Então, talvez seja legal tu procurar sobre essa história de eixo 0x ou OX, 0y ou OX. Voltando à questão depois dessa parênteses. Pode-se afirmar que todo o ponto que tem ordenada 0 está localizado no eixo OX, de acordo com a apostila? Não. Sim. Porque a apostila te ensina que o eixo OX é o eixo X. E realmente, né, se está no eixo X, né,
Se está no eixo x, o y vale quanto? 0. Se for pelo que eu te falei, se tu encarou o eixo 0x, como eu te disse, quem é o eixo 0x? É o y. Não é isso? Então, de acordo com o que eu te ensinei, tu responderia? Não. Porque o eixo o eixo 0x é na verdade o eixo y. Então, pode-se afirmar que todo ponto que tem ordenada 0, ele está no eixo x. Então, ele deveria estar no eixo 0y. Então, quem não leu a apostila e foi pelo que eu discuti na sala de aula, deveria ter respondido não, como tu fez. Quem leu a apostila, se esqueceu da dica que eu dei na aula e fez pela apostila, respondeu sim. Cuidado, hein? OX é diferente de 0x. Encarás como 0x. Tá? Por isso que a tua resposta foi não. Ou seja, o eixo da ordenada é que a gente chama de 0x, que é o eixo y. O eixo das abscissas, que é chamado de 0y, é o eixo x. Eu não consigo entender como é que pode o cara chamar o eixo x de OX. Não consigo entrar na minha cabeça isso. E o cara deve ser doutor em educação. Pra que chamar o eixo x de OX? Ah não, eixo x, OX. O que eu aprendi com isso? Alguma coisa ele deve ter na química. É verdade, né? Algum raciocínio deve ter. Com certeza, com certeza. Porém, na literatura, se encontra direto que o eixo x é chamado de 0y. E é tão simples. Por que chama o eixo x de 0y? Por quê? Porque em cima dele o y vale 0, como é lógico, hein? Como é que é o apelidinho do eixo y? Como? Por que 0x? Por quê? Porque em cima dele o x vale... Como é didático isso. E outra, é justamente onde a galera erra. Quando o ponto está no eixo, a galera erra, a galera não enxerga o zero do outro eixo. Por isso que é fundamental tu entender isso como 0x eixo y e 0 para o y é o eixo, claro. Enquanto a anotação da apostila, embora o colega tenha toda a razão, eu posso estar tendo um delírio aqui, e o cara está coberto de razão. Só que aí só vocês poderão saber se forem atrás, certo? Só vocês, investigando, saberão se realmente eu estou delirando ou não. Eu adoro deixar vocês com dúvida. Como? Pela apostila, pode deixar... Ah, não. O professor recomenda não. Porque eu recomendo que tu olhe para isso e enxergue 0y. A apostila diz sim. A apostila diz sim. Certo? Porque na apostila ele ainda fala, o eixo x é o eixo OX. Beleza? Então, é a minha opinião. Eu acho que é isso que é mais importante para ti. A apostila fala diferente. Eu não vou mexer nesse vespeiro. Embora eu esteja absolutamente seguro do que eu estou falando, entendeu? Eu estou provocando a galera de ir atrás, e que eu já te falei que tu aprende mais quando tu vai atrás da coisa, não quando eu vomito para ti. Amanhã ninguém vai lembrar dessa porcaria. Agora, se tu for atrás investigar, procura na internet, eixo OX, eixo 0x, leia algumas coisas. E se tu ficar interessado, traga teu estudo para a sala de aula. Professor, olha, eu fui pesquisar em tal lugar e achei isso sobre o assunto. A gente enriquece a aula, certo? Continuando. Item D. Qual o ponto localizado no eixo das ordenadas? Ordenadas é o Y. F e G. F, cujas coordenadas são 0 e 2, e G, 0, 0. Letra E. De novo. Pode-se afirmar que todo ponto que tem abscissa 0 está localizado no eixo OY pela apostila? Não. E pelo professor? Lembrando que a apostila, ela sugere para o aluno que OY se lê OY, tá vendo? Beleza? Quando eu digo 0y, eu quero que tu leia 0y mesmo, que é o x. Então vou ler de novo. Pode-se afirmar que todo ponto que tem abscissa 0, a abscissa 0 é x0, então ele está no eixo y. Ele está no eixo 0y. OY pela apostila, que
chama o OY de o próprio eixo Y? Sim. Eu te ensinei que essa notação significa 0Y, que é o eixo X, portanto seria não. E agora? O legal é isso, né? Sabe o que vai acontecer? 90% de vocês não vai atrás disso e vai ficar com a dúvida para sempre. Talvez 10% de vocês vão atrás e jamais esquecerão. Mesmo no leito de morte, tu vai lembrar o que é o eixo 0x. Certo? Quem será que está certo? Eu não tenho nem diploma, hein? Esse cara que escreveu a apostila, eu acho que ele é doutor em educação. Loucura, né? O mais legal é eu fazer isso, filmar e dar a cara a tapa, né, cara? Porque eu posso estar errado. Aí eu vou ter que vir aqui me retratar com vocês, né? Ano passado ninguém mexeu nisso depois que eu pedi pra galera ir atrás. E vocês têm a opção de ir atrás e aprender mais ou ficar em dúvida. Que beleza! Show de bola! Muito bem, página 32. Eu não sei se houve uma falta de comunicação, minha, um erro de comunicação meu, mas porque eu não te falei que era produto cartesiano, certo? Eu te pedi para dar uma lida naquilo ali e arriscar se quisesse. Mas o 1 e o 2 da parte de baixo eu pedi para tu fazer. Eu acredito que tenha sido isso o que eu falei. Eu preciso conferir no vídeo, já que eu esqueço de tudo. Então primeiro eu vou corrigir o que eu acho que foi tarefa de verdade, que era o 1 e o 2 lá de baixo. E depois eu corrijo o produto cartesiano, que eu fiquei orgulhosíssimo que muitos fizeram. A parte do produto cartesiano, mesmo sem eu ter ensinado. Ô, Gabriel. E aí, galerinha? Alguém que não contribuiu ontem, consegue contribuir hoje aí? Então vamos falir.